Doutoras e doutores, dia 1 finalizado. Estou aqui nesse vídeo com Daniel Machado para a gente fazer a análise do que a mentoria achou dessa prova do dia 1. Olha aí, prova em mãos, boa, se garantiu. Daniel está aqui hoje justamente por isso. Ontem ele estava lá fazendo a prova, amassando completamente a prova do dia 1. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso. Há um contexto muito claro pelo qual o cara, sem estudar nada para a prova, chegou e amassou a prova completamente. Isso tem muito a ver com o nosso vídeo de hoje. Mas antes, né, da gente ir para o conteúdo, deixa eu dar um recado importante que é para te lembrar que a gente vai ter muito conteúdo essa semana aqui no canal, tá? Para dia 2. Afinal, foda-se, dia 1 já foi. Me perdoe o palavreado, mas é sério, isso é muito importante. A gente quer que esse vídeo seja o último conteúdo, o último momento da semana que você vai falar sobre dia 1 com alguém e vai ser com a gente aqui para que o seu dia 2 seja perfeito. Então, cara, vamos que vamos. Dandan, joga a bola para tu. Eu quero que você comece dando a síntese do que você viu da prova, do que você achou da prova e principalmente do que você espera da prova do dia 2. Porque, galera, é isso, o dia 1 já foi. A gente vai sim fazer comentário porque não tem como, todo mundo querendo falar do dia 1 ainda. Fica na cabeça. A gente tá pensando em não gravar esse vídeo, mas a gente vai gravar porque a gente viu muita gente falando besteira aí, muita gente reclamando. E aqui você já sabe disso, eu falo isso o tempo inteiro. Cara, quem reclama não tem resultado em nada na vida. Reclamar é clamar duas vezes. A gente vai falar muito da prova do dia 1, fazer análises críticas também, mas não é lugar de reclamar porque não vai mudar nada no seu resultado. Então esse vídeo foi meio que uma não aceitação em ficar calado e não falar sobre o tema. A gente viu que a gente precisava falar e a gente tá aqui por isso. Dandan, meu amigo, é contigo, bicho. O que é que você achou da prova de ontem? Como é que foi fazer a prova? Infelizmente eu paguei estudo, mas tinha que estar aqui em São Paulo. Tô aqui no Cubo, no prédio mais incrível de startups do Brasil, igual à mentoria, né? Sendo a startup incrível que é, mas não deu para fazer a prova, infelizmente. Mas você fez, representou a AM, conta aí o que é que você achou, amassou completamente, né, cara? Como é padrão a AM de qualidade, mas vai lá, fala daí. Vamos lá, Pedrinho. Cara, antes de tudo, como é bom fazer a prova do Enem sem pressão, né? Fui fazer como professor para entender primeiramente uma coisa que era o padrão de prova. Eu já antecipo, a prova do Enem desse ano foi praticamente igual à do Enem do ano passado. E isso, Pedro, é super interessante para a gente perceber o que o poder do governo Lula faz justamente nas rédeas, no direcionamento da prova do Enem. E eu acho isso bacana, por quê? Porque a gente começa a ter uma previsibilidade da prova do próximo domingo, né? Da prova do segundo dia. E o meu objetivo ao fazer essa prova domingo passado foi justamente esse. Entender se existiram padrões de repetição em relação ao Enem do ano passado, para ver se a prova do domingo agora segue também esse ritmo do ano anterior. E, cara, antes de tudo, que prova cansativa, cara. Eu, particularmente, fui fazer a prova sem ansiedade, fui fazer a prova sem ter estado cansado, né, ali, mas se eu não tivesse 100% descansado, porque eu fiz isso, uma estratégia nos 2 últimos dias, eu falei, pô, eu não vou pegar aqui para estudar filosofia, não faz sentido para mim, não vou estudar geografia. Eu vou pegar o repertório de mundo que eu tenho e vou chegar nessa prova 100% cansado. E nos gabaritos que a gente encontrou, eu fiz cerca de 80 questões, né, na prova do primeiro dia. E basicamente porque eu estava descansado. E, Daniel, você revisou conteúdos ali? Cara, praticamente não. As questões que eu errei foram questões, sim, muito conteudistas, questões que envolviam termos que, se você não soubesse aquilo, você erraria a questão certamente. Tiveram diversas questões na qual 2 alternativas eram muito parecidas. Eu tive que reler o texto várias vezes e, infelizmente, eu errei algumas dessas questões, mas, batendo um martelo aqui, a prova do Enem veio muito interpretativa. E acredito que o maior inimigo do aluno nessa prova de domingo, né, de ontem, foi justamente o tempo. Cara, tiveram várias questões de linguagens que pegavam metade da folha, metade da página. Isso é muito, como é que eu posso falar? Muito precarizante para o aluno, porque assim, se você não fez a prova ali da redação, né, e no máximo 1h30, talvez você tenha sido prejudicado. Diversos alunos que passaram de 2 horas, 1h30 na redação, tiveram que chutar cerca de 15 questões na prova de linguagem. Isso aí é muito ruim. Então assim, prova extremamente interpretativa, exigia uma energia altíssima do aluno. Você tinha que fazer a redação de maneira muito mais rápida. Então, assim, esse foi o ponto negativo, né? Tempo foi o ponto negativo, sem dúvida alguma, da maioria dos alunos. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo agora, fala aí se o tempo foi um fator que prejudicou você ontem na prova. Eu tenho certeza que se essas questões, pelo menos as 80 questões que eu fiz nessa prova, qualquer aluno da mentoria acertaria. Eu tenho
com completa certeza, porque eram questões interpretativas. Agora, as 5 questões, que são geralmente as 5 questões diferenciadoras da prova, realmente estavam bastante complicadas, bastante conteudistas. É aquelas 5 questões que vale a pena você ter estudado geografia física, a parte dos conceitos lá de filosofia. Teve uma questão aqui, Pedro, que eu errei, que realmente, cara, se você não soubesse daquela teoria, você não conseguia fazer. Vou mostrar aqui para vocês. É uma questão, na prova amarela, né, a questão 77, que estava acima da questão das imagens da prova. Cara, se você olhar as alternativas, ele fala de uma frase bastante comum, né, do dia a dia, que é: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Aí olha as alternativas que ele trouxe. Essa frase está relacionada com o quê? Com o imperativo categórico, com a doutrina teleológica, o pensamento utilitarista, a secularização inautêntica. Cara, faz muito tempo que eu nunca estudei isso. Realmente, eu coloquei uma interrogação bem grande assim, questão muito específica que vai diferenciar ali os alunos de alto rendimento. E talvez essa questão nem seria interessante, né, você fazer, porque você iria desqualificar ali teu TRI, caso você tivesse errado numa questão ali fácil de língua estrangeira, por exemplo. Interessante, né? Uma questão curta, indevidamente curta. Geralmente, sim, questão curta a gente coloca como questão fácil, mas você vê que é uma questão extremamente difícil, embora curta. Então, assim, o comentário, turma, que eu recebi de muito mentorado meu, compartilhando aqui agora. Cara, foi uma prova técnica. Teve muita coisa técnica ali para humanas. O que não quer dizer que não foi... Vamos lá, acho que esse ponto é importante. Não quer dizer que não foi uma prova interpretativa, porque foi muito mais interpretativa do que conteudista, galera. Tipo, assim, vamos dar a César o que é de César. Não dá para falar que porque a prova teve umas 5, 7 questões de conteúdo ali, ela virou uma prova conteudista. Não, o Enem manteve o padrão de uma prova extremamente interpretativa, inclusive, como o Daniel falou, colocando ainda mais texto do que a gente costumava ver nos últimos anos. Então, assim, batendo em pessoas que falam coisas que eu acho terríveis por ser faladas, cara, não vamos começar agora com milindre falando que a prova está mudando completamente e que isso é um caos. Não, galera, pelo amor de Deus, pô, pelo amor de Deus, assim. Tem um canal que ele ressurge das cinzas todo ano, na época de Enem, só para falar mal do Enem, e reforçar essa mentalidade vitimista que não leva ninguém à medicina. Eu não conheço nenhum aprovado de medicina que passou se vitimizando, cara. Não existe. Então, assim, não entre nessa lombra agora de ficar dizendo que a prova tá diferente. Não, porra, não. Teve umas questões difíceis, todo mundo vai ter, cara. Pelo amor de Deus. Inclusive, você que quer medicina, que estudou muito bem, igual um condenado ao longo do ano, foi super estratégico, foi sua parte. Você quer isso, inclusive, tá? Quando a prova é bem difícil e vem uma questão dessa, você faz, pô, que massa. A questãozinha aqui, ó, filé, vai tirar uma arruma de besta que vai passar 15 minutos pensando nessa questão, enquanto eu vou só ignorar e procurar as questões fáceis. Então vai pra prova com isso na cabeça, cara. É isso que faz um aprovado em medicina. Segue aí, Nanda. Que em diversas questões da prova, na qual o conteúdo era prioritário, olha só, tinham 1, 2, 3, 4 questões, ou seja, questões curtas na prova de humanas, e essas questões curtas eram puramente conteudistas, né? Então, reforçando isso que a gente citou agora, prova majoritariamente interpretativa, não posso negar. Agora, questões que buscavam conteúdos, era aquela que você sabia fazer ou não, você não conseguia extrair informações suficientes no texto para você chegar numa resposta. Então, ali tinha pelo menos 37 questões interpretativas, sem dúvida alguma. Agora, cara, um ponto importante, Pedro, que eu percebi, e que caiu demais ano passado também, foi o reaparecimento de questões de gênero, questões de grupos minoritários, grupos tradicionais. Cara, voltou a ser o Enem do Lula, né? Voltou a ser o Enem que a gente tinha diversas questões ali sobre minorias sociais, inclusive o tema da redação, muito oportuno, inclusive, que com certeza muitos alunos aí que se prepararam com dedicação ao longo do ano tinham um repertório suficiente para trazer uma temática bastante pertinente para a gente citar atualmente, né? Então, a gente tem ali, inclusive, diversas questões sobre a temática da redação na prova. Então, se o aluno pegou aquela estratégia de vou fazer o rascunho da redação, depois vou dar uma olhada ali por humanas, pode ser que ele teria encontrado ali algumas questões que pudessem melhorar o repertório dele antes de tudo, né? Então, isso é um ponto interessante para a gente perceber que, muito provavelmente, cara, a gente já sabe o que é que vai cair na prova de 2025.
entendeu? Isso é muito claro. A gente vai conseguir ter mais direcionamento para 2025, porque 2023 teve aquela mudança, né, não radical, mas teve uma mudança com a inserção desses sistemas, a pertinência desses sistemas sociais. 2024 mostrou ali que é realmente esse rumo que a prova vai tomar, e 2025 muito provavelmente vai ser uma chuva de acertos aí dos alunos, porque o pessoal vai reforçar muito isso aí em 2025, eu tenho completamente certeza. Bom, cara, bom, sensacional essas análises. A gente tá nessa semana em que a prova do dia 2 é agora já. A gente queria fazer esse vídeo para fazer comentários breves, rápidos, certo? Sobre o dia 1. Acho que, como eu deixei muito claro aqui, muito mais para garantir que você não entre em pensamentos destrutivos para a sua semana. E agora, entrar na pauta que importa, e para finalizar o vídeo, é o que a gente tem que lembrar a todo mundo aqui. Cara, dia 2 é esse domingo, então, pô, já foi a prova do dia 1. Muita gente tenta corrigir o gabarito, muita gente já sai e corrige ali. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo mesmo, pelo risco que você tem de ver um 37 e ficar muito mal, porque você queria fazer 40-40. Cara, esse risco ele existe. Existe a possibilidade de eu ver um 40-40 e ficar, tipo, meu amigo, sangue no olho máximo. Existe. Só que o risco não compensa. Para mim, não compensa. O risco de você ver uma nota abaixo do que você gostaria de ver, isso impactar no seu gás nessa semana, cara, é muito alto. Então esquece a prova, pô, esquece a prova. Sério, não vai mudar nada. E, cara, foca agora no dia 2, tá? Nesse momento, o que a gente pode falar aqui do canal da M é que vai ter conteúdo pra caramba, tá? Tem live ao vivo hoje de estratégia e a partir de amanhã em diante é só conteúdo. Terça, fala aí, Dandan, o que é que vai ter de conteúdo essa semana de terça a sexta-feira? Perfeito. Terça-feira a gente vai trazer as 15 questões que são as maiores apostas da gente para matemática. Logo na sequência, quarta-feira, física. Depois, na quinta, química. E na sexta-feira, biologia. Então, assim, até deixando o pessoal até mais um pouco calmo, né? Mais calmo. Porque se a gente teve uma previsibilidade em relação a humanas, em relação a linguagens, em relação ao tema da redação, com toda certeza a gente vai conseguir fazer isso na prova do segundo dia. E esse foi o objetivo, antes de tudo, para que eu fosse fazer a prova do primeiro dia. Pô, será que o padrão vai ser mantido? Manteve-se. Então a gente vai trazer justamente as melhores estratégias para você se preparar agora nessa última semana. E quem ainda não se inscreveu no canal, Pedro, se inscreve, ativa o sininho para quando esse vídeo, né, for ao ar, você esteja aí atualizado. Sensa demais. Então, turma, estamos alinhados. Se você viu o vídeo até aqui o final, curte e se prepara para a programação, fora a imensidão de vídeo que a gente vai subir aqui no canal ao longo da semana, fechou? Então é isso, canal da e-mail contigo, para direcionamento objetivo, cara, bem alinhado, e não ficar fazendo você reclamar da prova, porque isso não te ajuda em nada, e sim dando conteúdo para tu ter mais estratégia e melhor nas questões que mais importam também. Beleza? Então valeu, até o próximo vídeo. Valeu, Dandan, tamo junto, até a próxima.